Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria recebo você para a lição de número 9 dessa disciplina, Identidade Teológica. Essa matéria tem, na lição de número 9, a proposta do assunto para discutirmos e debatermos, teologia prática. Eu sei que você já deve ter se deparado com essa expressão em alguns outros lugares, quem sabe até mesmo nos títulos de livros, teologia prática. E nós, às vezes, tomamos essas palavras, essas expressões para nós, sem bem pensarmos a respeito delas, sem buscarmos refletir o que significa admitir que uma certa teologia seja prática. Ora, se há uma matéria, se há algo que podemos chamar de teologia prática, é porque existe algo que não é prático, embora seja teológico. E aí a minha pergunta é a seguinte: seria isso mesmo? Será que você está dedicando tanto tempo da sua vida para estudar a palavra de Deus longamente, detidamente, para então vir a descobrir que parte daquilo que você estudou é prático e parte não é? Ora, realmente isso é uma coisa bastante aflitiva. Eu me lembro de algo, e costumo contar isso que vou relatar, quando estou discutindo com os alunos nas disciplinas de didática, mas acho que agora é bastante oportuno. Me lembro que durante a 7ª série eu tive uma dificuldade muito grande com a matéria de matemática. E sabe o que é interessante? É que eu, até aquele momento da minha jornada acadêmica, jamais tivera enfrentado problemas com matemática. Porém, quando iniciamos o 7º ano, eu tive do professor a seguinte fala em sala de aula. Aquele professor voltou-se para nós, e hoje eu entendo que talvez ele estivesse querendo fazer algum tipo de gracejo, querendo buscar ser, quem sabe, irônico com a turma, ou até ressaltar alguma deficiência do sistema educacional, mas eu não tinha maturidade naquela época para entender o que ele falou. E ele disse assim: esse ano, aqui na 7ª série, vocês vão aprender a respeito de função quadrática do 2º grau, está na hora de ver questões com uma fórmula de Bhaskara e outras. E ele disse: mas vocês não se preocupem muito com isso, porque é coisa que vocês nunca mais verão em lugar nenhum da vida, não serve para nada. E, meus irmãos, sinceramente, eu dei por mim que realmente não precisava valorizar aquilo, porque o professor também não valorizava. E pena dele, que dedicou a vida inteira para estudar uma matéria que, ensinada aos outros, não tem valor prático. E aí é a pergunta que eu faço para você: será que você também pensa disso, da teologia, que existe conteúdo teológico que não tem valor prático? Daí, inclusive, haver a necessidade de uma matéria chamada prática teológica ou teologia prática? Bem, a verdade é esta, que se temos a necessidade de trazer para dentro do currículo da escola, para dentro do currículo teológico do seminário, uma disciplina chamada teologia prática, é porque existe alguma coisa errada com tudo aquilo que, a pretexto de teologia, foi estudado até aquele momento. Na abertura aí do nosso capítulo, eu relato um diálogo, copiei o diálogo de um filme, um seriado que eu estava assistindo, e esse diálogo era entre um paciente e a capelão do hospital. E o paciente estava muito irritado, muito chateado, você deve ter lido aí, então não vou repetir tudo, se você não leu, terá a chance de ler, mas ele estava revoltado, irritado, porque ele tinha pecados a confessar e ele queria o perdão, porque sentia que a morte estava se aproximando. E todas as vezes que ele então dizia para aquela mulher, para aquela capelão, que ele precisava confessar os pecados e aquilo estava atormentando, a mulher dava algumas respostas evasivas, esquisitas. Ela dizia: ora, o que é que você pensa sobre o seu pecado? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que isso te atormenta por quê? E tem uma hora que o paciente ficou irritado, começou a gritar mesmo com aquela mulher, dizendo assim: eu não preciso dessa baboseira de evangelho nova era, eu preciso de um capelão de verdade que acredita em um Deus de verdade e em um inferno de verdade. Eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer para ser perdoado. O que esse homem queria é aquilo que normalmente as pessoas vão acabar chamando de
teologia prática. Mas eu volto ao começo da aula com essa afirmação. Se eu admito que haja uma teologia prática, estou admitindo que há alguma coisa em teologia que não é prática. Então, no nosso capítulo, eu estou propondo a você, que aquilo que se está chamando de teologia prática é uma tentativa de consertar o que estava errado, de reformular o que vinha sendo feito da maneira errada no ensino teológico. Mas o que é isto que vinha sendo feito de forma errada? Aliás, deixe-me dizer da maneira correta, vinha sendo e vem sendo, continua sendo e, lamentavelmente, continuará a ser explicado da maneira errada, praticado da forma errada. É a questão da teologia quando ela abandona o âmbito da revelação e caminha para o sentido da especulação e até mesmo da enganação, da tapeação daqueles que estão estudando teologia. Todas as vezes que nós, como professores, nós como teólogos, como pastores, mantemos o debate dentro dos limites da palavra de Deus, então sempre haverá nas nossas discussões, nos nossos ensinos teológicos, valor prático. Todas as vezes que a nossa mensagem, a nossa exposição da palavra de Deus considerar só e somente aquilo que a Bíblia põe como sendo a revelação plena de Deus aos homens, o nosso ensinamento é prático, é poderoso o suficiente para solucionar problemas, não porque vem de nós, é claro que não, mas porque ele vem da palavra de Deus, que é aquilo que é a base do que nós estamos pregando ou ensinando. Por outro lado, sempre que nos nossos debates, nos nossos ensinos, nas nossas aulas, nas nossas pregações, nós abandonamos a palavra de Deus, damos as costas às Escrituras e buscamos ir além, inclusive, dos limites que a própria palavra de Deus tem, sim, porque você sabe, há limites na palavra de Deus, eu já vou explicar isso, então nós saímos do campo da teologia e entramos no campo da especulação, abandonamos a teologia e entramos no âmbito da metafísica. E aí, meu irmão, não vale de nada aquilo que você está ensinando, realmente não vale de nada, não tem valor. O que é isso que eu chamei de os limites da teologia? Quando falo sobre os limites da teologia, eu estou me referindo ao fato de que, embora a palavra de Deus seja totalmente verdade, a Bíblia é 100% verdade, é óbvio que nem toda a verdade está na palavra de Deus. Mas deixa eu repetir essa frase com calma, para explicar também com calma, senão você vai sair por aí dizendo que eu falei uma coisa que eu não disse. Então preste atenção. Para começar, tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. Nada do que está na palavra de Deus é erro ou engano. A Bíblia é 100% verdade. Entretanto, nem toda a verdade está nas Escrituras. Ora, como pode ser isso? Se você pensar, por exemplo, na magnificência, na grandeza, na plenitude de Deus, você já entendeu o que eu quis dizer. É claro que todas as coisas a respeito de Deus não estão ditas na Bíblia. O que estão ditas na Bíblia são todas as coisas sobre Deus que, primeiro, nós podemos assimilar na nossa experiência terrenal. Segundo, são necessárias para que nós cheguemos ao conhecimento da salvação através de Cristo Jesus. Quando chegarmos no céu, vamos aprender ainda muitas coisas sobre Deus. Tantas coisas temos a aprender, todas elas verdadeiras, obviamente, e a eternidade será pouco para tudo isso, porque estamos falando do Deus inesgotável. Bom, dito isso, compreendemos logo, então, que há limites na palavra de Deus, e quando nós extrapolamos o limite da revelação, aí cometemos o erro de abandonar a teologia prática e nos dedicarmos à teologia que é especulativa. É uma aberração. Essa teologia especulativa é aquela que vai para além, como estou explicando, do limite da palavra de Deus. Existem as coisas reveladas e elas são para nós. Agora existem as outras coisas que estão encobertas e elas são para o Senhor. É aquele versículo famoso de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Mas é claro que alguém vai poder recorrer
ao que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos crentes em Corinto, dizendo que as coisas de Deus compete ao Espírito de Deus saber, assim como as coisas do homem compete ao Espírito do homem que nele está. E lá não está dizendo que, porém, estas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito? Sim, é verdade. Porém, quando nós ainda extrapolamos o limite das coisas que Deus não revelou, caímos em especulação. Então, Deuteronômio 29 combina com 29 combina com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 a seguir. Porque ali o que temos é a confirmação de que há coisas dadas aos homens através da revelação e há coisas que não há. Essa especulação é altamente danosa. Há quem pense que ela seja uma demonstração de saber, de conhecimento, de erudição. Eu digo aos irmãos que é só uma demonstração de mitidez. Eu tinha uma colega quando era criança e ela falava isso, né? Metidez. Pois é uma demonstração de metidez. É exibicionismo puro e simples. Trata-se apenas de alguém querendo impressionar os outros com saber humano. Não se trata de conhecimento de Deus prático para resolver os problemas. Olha, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui nas estupidezes que estão sendo ditas em nome da teologia. É o tipo de coisa que não salva ninguém. Vamos ver algo? Por exemplo, essa discussão sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo. Será que Deus dedicou Jesus à salvação dos homens antes do conhecimento da queda ou não? Meus irmãos, o importante é que Jesus morreu pelos pecados de todos nós. Mas se fosse para dizer, a própria Bíblia está demonstrando que o Senhor Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aí alguém abandona o que a Bíblia explicitamente diz para ficar debatendo infralapsarianismo, supralapsarianismo. Outros debates que estamos assistindo agora, querendo colocar o apóstolo Paulo contra Lucas, querendo fazer que haja uma teologia paulina e uma teologia lucana, como se houvessem cânons dentro do cânon sagrado. Isso vai resolver o quê? Vai mudar o fato de que falar em línguas estranhas é o que evidencia o batismo? Não vai. É o que está na Bíblia. Então são discussões tolas. Outros que se dizem intelectuais estão querendo ensinar as pessoas a discernir a palavra de Deus dentro da Bíblia, como se fosse possível isso, e a Bíblia contivesse coisas que são e coisas que não são palavra de Deus, e esses tais colocam-se arvorando-se, como se eles fossem capazes de dizer e filtrar a palavra de Deus culturalmente, e esse filtro cultural fosse necessário para a leitura da Bíblia nos nossos dias. Ora, meus irmãos, na aula que tivemos a respeito de interpretação bíblica, isso ficou tão claro. Então esses debates são infrutíferos, esses debates não nos levam à prática, aos resultados práticos que a teologia poderia nos dar. E o que são os resultados práticos da teologia? São aqueles obtidos quando a aula, o debate e a pregação ficam dentro do espectro, dentro do escopo daquilo que foi revelado na palavra de Deus. Aí nós temos o plano divino da salvação, temos o plano revelado por Deus em Cristo Jesus para que o homem possa se livrar do pecado, temos o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas, os dons espirituais, o fruto do Espírito, e tudo isso tem efeitos práticos transformadores na vida de cada um de nós. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus e nós o fazemos exacerbando as verdades que a Bíblia nos apresenta, e a Bíblia só apresenta verdades, então haverá efeitos práticos. E qual é o principal destes efeitos práticos? Salvação. Aí eu pergunto aos irmãos, por que é que nas salas de aula dos seminários liberais não acontece salvação? Por que é que nas salas de aula dos seminários liberais não acontece um movimento espiritual, um avivamento, um instante de gozo e glória espiritual? Porque nas salas dos seminários liberais, ninguém está pensando o que a Bíblia está ensinando. Estão-se apenas debatendo aquilo que para os seus professores são coisas dignas e merecedoras da sua tão erudita atenção. Por outro lado, eu vejo
inúmeros casos de alunos que se aproximam dos núcleos da ETAD, querem estudar, mesmo sem ser crentes. E eles são aceitados no núcleo e eles começam a estudar mesmo sem serem salvos em Cristo, e ao longo das matérias estudadas eles se convertem ao Senhor Jesus, e são muitas as histórias assim. Por quê? Porque nós, em nosso exercício teológico, nos mantemos presos à palavra de Deus. O que não vem da palavra de Deus, para nós não faz a menor diferença, não faz sentido, não tem peso, não é relevante. Nós queremos a Bíblia só e somente a Bíblia, e nada mais. Bom, diante disso, então, começa a ficar bastante claro que não existe a necessidade de uma matéria chamada teologia prática, quando tudo aquilo que nós ensinamos a pretexto teológico está dentro dos limites da palavra de Deus. E se está nos limites da palavra de Deus, obviamente é prático, obviamente tem efeitos, obviamente resolve problemas. Essa é, portanto, a defesa da teologia prática. Mas quando nós estamos falando, e aqui eu retomo o exemplo do debate entre os personagens que eu relatei na abertura da nossa lição, essa falsa capelão e esse paciente que queria o perdão dos pecados, você observa que esses teólogos liberais são incapazes de frontalmente abordar as questões do pecado, porque, por exemplo, eles não acreditam mais no pecado. Eles não acreditam em Jesus, eles sequer acreditam em Deus. Existe um livro que é uma leitura muito interessante, se você desejar fazê-la. O livro se chama Teologia Contemporânea, de autoria do pastor Abraão de Almeida, editado pela CPAD. É possível que você encontre esse livro com alguma facilidade ainda nas livrarias. Às vezes os livros saem de catálogo e a CPAD demora a repô-los, então você pode procurar, pode ser que encontre alguma coisa ainda nas livrarias ou, quem sabe, nas vendas de livros usados. Se você encontrar, compre e guarde, porque é tesouro. Esse livro fala, por exemplo, da tão aclamada, tão louvada e aplaudida teologia alemã. Eu tenho medo, eu faço parte daquele grupo de professores de seminário que dizem aos seus alunos que tenham medo de teólogos com mais do que 2 consoantes por sílaba do seu nome. Cuidado, eu sou desses. Quando começo a me deparar com os teólogos alemães aí, eu me preocupo. Por quê? Porque vem da Alemanha, especialmente do século XVIII, século XIX, primeiro quarto do século XX, uma tentativa de promover um evangelho sem Cristo, um cristianismo sem cruz. É exatamente isso aí que você ouviu. Leia o livro do pastor Abraão de Almeida e você verá o que eu estou dizendo. Evangelho sem Cristo, cristianismo sem cruz. Ora, como pode ser isso? O que se quer com esse movimento é a tentativa da cultura ocidental. Mas a cultura ocidental, meu irmão, por ela própria não tem mérito nenhum. Quando nós falamos sobre a cultura judaico-cristã ocidental, amém. Aí estamos falando de um resultado de transformação cultural promovido pela Reforma Protestante e as suas consequências ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e até no século XX. Mas quando alguém está falando simplesmente sobre a cultura ocidental, na tentativa de um ambiente ético, parecido com o que o Evangelho proporciona, porém Evangelho sem Cristo, cristianismo sem cruz, aí nós não estamos falando de cultura cristã, nós estamos falando simplesmente de cultura e achando que o que há de mérito nela é dela própria, quando na verdade não é, porque a ética do Ocidente e todo o florescer que a sociedade ocidental representa só foi conseguido por causa da cruz, só foi conseguido por causa do cristianismo. Não fosse o cristianismo, o mundo ocidental estaria completamente arruinado, como outras partes do mundo estão, mergulhados em uma miséria incontrolável. Então, essa teologia alemã do finalzinho do século XVIII, durante o século XIX, o primeiro quarto do século XX, estava tentando fazer isso, uma teologia cristã sem Cristo. Então é preciso ter muito cuidado. Isso se chama secularismo. O nome disso é mundanismo. É o ambiente que a Europa vive desde há muito tempo, completamente secularizada. Embora seja impossível que o mundo ignore a existência de Jesus, a Europa já vive aquilo que se pode chamar, sim, de um ambiente pós-cristão.
Mas não porque o cristianismo haja sido superado, ele é insuperável, meus irmãos. O cristianismo é a mensagem de Cristo, e a mensagem de Cristo não passa, não envelhece. A palavra de Deus nos diz dela própria: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, por mais que o mundo queira fazer parecer que o cristianismo é superado, isso aí é uma lorota, é uma mentira. Mas o ambiente europeu tenta fazer isso. Você percebe que na Europa as igrejas são tratadas no mesmo nível dos museus, é coisa passada, não usa mais, não serve mais, ninguém cultua mais, é só atração turística. A mesma coisa tentam fazer com os Estados Unidos, a mesma coisa querem fazer com o Brasil, fazer com que as nossas civilizações ajam como se o cristianismo houvesse sido superado, como se servir ao Senhor Jesus Cristo fosse coisa do passado. É muito necessário que tenhamos cuidado com isso, porque embora alguém possa vir a supor, isso aí é coisa dos movimentos abertamente anticristãos, dos movimentos perseguidores da igreja, eu digo a você que sim, é claro que são iniciativas que se podem encontrar, sim, claro, nos movimentos abertamente anticristãos, mas também nos movimentos aparentemente cristãos. Pastores de esquerda, os teólogos de esquerda, os liberais, aqueles que ensinam nesses seminários mundanizados, secularizados, qualquer um que não encare mais a palavra de Deus como sendo plenamente inspirada, 100% verdadeira. Meus irmãos, a coisa é tão séria, é tão grave isto, que nós chegamos a um momento da história em que estamos enfrentando, encontrando, até mesmo pastores que são conservadores, defendendo essas questões liberais sem saber. É tanta a artimanha desse engano e dessa mentira que o liberalismo vem sendo defendido até por conservadores sem que eles saibam. Eu tenho visto algumas faculdades aí cujos seus principais líderes, embora sejam pastores conservadores, estão agrupando, acolhendo debaixo do contexto, do arcabouço das suas faculdades, professores liberais e nem sabem, defendem o liberalismo e não sabem, estimulam o secularismo e não sabem. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é esse tipo de prática que retira da teologia os seus efeitos práticos, porque tira a teologia de dentro do contexto cristão. Diante disso, portanto, a minha recomendação aos irmãos a respeito dessa lição de número 9, dessa aula, é que você se dedique ao estudo da Palavra de Deus, considerando a Palavra de Deus integralmente, inteiramente, sem se desviar dela. Eu sei que parece uma mensagem muito simples, uma aula de conceitos muito simples, mas, meu irmão, a verdade é simples. Algo que eu tenho ensinado aos meus alunos em teologia e eu busco reforçar sempre que eu posso, é que mesmo para as perguntas mais difíceis, a resposta mais simples é quase sempre a certa. Todas as vezes que nós estivermos diante dos grandes dilemas da humanidade, das perguntas mais complexas, as respostas mais simples quase sempre são as corretas. E a teologia deveria dedicar-se a dar unicamente as respostas mais simples. Nós, como professores, deveríamos nos esforçar em conceder aos alunos as observações mais simples, aquelas que de fato vão contribuir para que eles sejam tratados nas suas questões, libertados dos seus vícios, perdoados dos seus pecados e transformados pela palavra de Deus. Se está havendo salvação de almas, então você está indo no caminho certo. Agora, se você está em um ambiente espiritualmente estéril, se as suas aulas não provocam quebrantamento, se o seu ensino não provoca mudança, se a sua pregação não incendeia o coração do povo, então cuidado, porque você certamente está indo pelo caminho daqueles que pensam que a teologia precisa de uma muleta chamada teologia prática, quando não é verdade. Porque a boa teologia é ela própria, de per si e definição prática. Não precisa de remendos para funcionar. Que Deus em Cristo te abençoe.